Pois é, Valu, e seguem fazendo sim uma linda festa aqui, né? O torcedor sempre fazendo o seu papel, sabe da importância de estar aqui hoje no início de uma trajetória dentro do Campeonato Brasileiro. E pode ter certeza, Valu, faz toda a diferença. Os jogadores agora vão retribuir ali o carinho dos torcedores. Mas é uma linda festa, Valu. Valeu muito a pena a presença do torcedor, como sempre vale a pena. São torcedores apaixonados pelo clube e que vêm aqui com um só objetivo, Valu: ajudar o time dentro de campo a conquistar os 3 pontos, e hoje conseguiu. Ah, meu Deus, que jogo difícil, né? Mas é isso, é Brasileirão, é primeira divisão. De fato, tem um trabalho árduo pela frente o Leonardo Jardim, mas é melhor trabalhar em um cenário de vitórias, né? O Jardim agora que conquistou a sua primeira vitória como técnico do Cruzeiro em seu 4º jogo, importante para dar confiança para ele, para os jogadores, para a sequência do trabalho. Mas 3 pontos bem conquistados, né? E claro, com o torcedor do Cruzeiro sendo protagonista, segue fazendo uma festa maravilhosa no Mineirão. E agora é o momento que o Jardim tanto queria, né? Das arquibancadas ao lado do Cruzeiro, ao lado desse time. Essa simbiose vai ser fundamental. Vibrando muito, hein, Caio? Vibrando muito com os jogadores. Jardim vibrando muito com os jogadores, Caio. Olha só, que legal esse envolvimento dele, né? Muito bacana ver ele tão envolvido, agora cumprimentando a torcida. Ele veio para o Brasil para trabalhar, né, Valu? Para mostrar que ele tem total capacidade de fazer a diferença, como outros compatriotas no futebol brasileiro. Tomara que essa história seja muito feliz por aqui. Só tá no começo. E é isso, né, Amanda? A gente vendo ali o Jardim deixando o campo de jogo. Faltava essa vitória para ele, não conseguiu nos 2 primeiros jogos oficiais e vem hoje dentro do dificílimo Campeonato Brasileiro. Não menosprezem nenhum adversário. O Mirassol, evidentemente, vai ter o campeonato dele diferente do Cruzeiro, mas a gente viu aqui uma equipe que vendeu e vendeu caro. E vão ser assim todas as equipes, cada uma à sua maneira, durante esse longo Campeonato Brasileiro, Amanda. Acho que o Jardim conseguiu fazer muito bem com que o Cruzeiro produzisse possibilidades de gols e uma vitória até um pouco menos apertada. Mas o que fica de principal hoje mesmo são os 3 pontos. Com certeza, Valu. Como disse o Caio, né? O trabalho é longo, assim como é longa a competição. Mas nada melhor do que começar vencendo e tendo também ali a sua primeira vitória à frente, em jogos oficiais, à frente do Cruzeiro. Acho que resume bem a chegada, né, desse início de um novo Cruzeiro na era Leonardo Jardim. Uma nova etapa, um Campeonato Brasileiro dificílimo, como você disse, né? Com adversários que vão vir aqui e vão vir também querendo jogar, né? Acho que a equipe do Mirassol deixou isso muito claro. O Cruzeiro sim teve muita dificuldade, especialmente na segunda etapa. Foi uma equipe, a gente vai até desmembrar um pouquinho do que aconteceu nessa segunda etapa, mas o Cruzeiro vai precisar ser resiliente da mesma forma que foi agora no segundo tempo, para que a gente não possa sofrer, para que o time em campo não possa sofrer e, acima de tudo, mostrar a força que tem atuando dentro do Mineirão. O Cruzeiro não pode dar brecha para o adversário que vem aqui acreditando que vai conquistar 3 pontos facilmente. Não, aqui dentro do Mineirão não. É isso, são mais de 16 mil pessoas aqui com a gente. Agradecemos muito, vou pedir um pouco de desculpas por conta do estado da minha voz, mas ela vai conseguir sim chegar até o final deste dia de jogo KTO, que para mim, em particular, é muito especial estar de volta a cobrir o Cruzeiro no Mineirão depois de mais de 2 anos. E nessa volta, felizmente, o Cruzeiro vencendo na noite de hoje o Mirassol. A gente tem muito o que falar, o Cruzeiro precisa sim
de fazer as suas melhoras, mas eu acho que a gente tem que, antes de falarmos das melhorias, falarmos também, afinal de contas, o Cruzeiro foi capaz de produzir 2 gols, ali com 25 minutos, parecia que seria um jogo mais controlado pelo Cruzeiro, e já dentro do primeiro tempo mesmo, Amanda, o que na sua opinião é o principal fator que explica o Cruzeiro ainda no primeiro tempo? O Mirassol consegue diminuir, é um tanto de falta de confiança ainda. A gente viu aqui, Amanda, você observou também, quando terminou esse jogo, alguns jogadores vibrando muito, meio que se ressentindo da necessidade de vitória para seguirem um pouco mais confiantes. Com certeza, Valu. É a questão um pouquinho do foco, né? Ainda na primeira etapa, acho que o Cruzeiro acabou perdendo o foco, desconcentrando para aquilo que precisava ainda, já que tinha mais posse, tinha as ações também mais objetivas dentro da partida, e num descuido o futebol tem isso, né? Em apenas fração de segundos consegue o adversário sobressair a gente. Acho que foi um pouco do que aconteceu na primeira etapa. Na segunda etapa, acho que fica um pouco mais claro ao torcedor também a questão física, né, Valu? O Cruzeiro, dentro dos clubes da Série A, foi o que menos atuou nesse início de temporada, se é que podemos dizer dessa maneira. Vai sentir, sim, o ritmo de jogo. Acho que foi muito claro na segunda etapa. Ao fim da partida, assim que o árbitro apitou, os jogadores extenuados dentro do campo, alguns até deitando mesmo dentro do campo. Acho que mostra também essa intensidade caindo na segunda etapa, mas apesar disso tudo, vale muito a gente falar a força que tem o Cruzeiro, principalmente quando tem ali os 100% do fôlego ou próximo disso. O que faz a diferença a gente ter jogadores tão técnicos, né, contratados, alguns nessa última janela, outros que já estavam aqui, fazendo a diferença dentro do campo e, acima de tudo, um jogo coletivo também muito bem equilibrado dentro do Cruzeiro. O time tem muita coisa a acrescentar, mas acho que nesse momento vale muito ressaltar aquilo que o Cruzeiro produziu, que fez a diferença para que o Cruzeiro saísse com esse placar e conquistasse os 3 primeiros pontos dentro da competição, Valu. É isso, 3 pontos muito importantes. Daqui a pouco, todos vocês que estão aí conosco, já observamos as imagens da sala de coletiva, onde daqui a pouco irá falar o técnico Leonardo Jardim, após a sua estreia no Campeonato Brasileiro, vitória para cima do Mirassol 2-1. E eu já fico ali na expectativa, tenho certeza que você também, torcedor do Cruzeiro, para a gente ouvir o Leonardo Jardim, que sempre fala a respeito de futebol de uma maneira muito clara nas suas coletivas. Hoje não será diferente, então você que está aí conosco, é apenas o início do pós-jogo aqui na Samuca TV. Deixe o like, já temos 14 mil likes e pouco mais de 15 mil pessoas neste momento, para também ouvirmos o que vai dizer de mais importante o técnico Leonardo Jardim. E como é físico, né, Amanda, o Campeonato Brasileiro, né? O Mirassol, é verdade, foi uma equipe eliminada pelo Corinthians, mas o Cruzeiro, por mais que ele tenha tido esses 30 dias de preparação, mais de 30 dias, a gente vê ali, principalmente depois dos 30 minutos, as coisas começam a ficar um pouco mais apertadas para o Cruzeiro, e o Jardim, pelo menos, ele teve ação à beira do campo, né, Amanda? Ele foi, como você gosta sempre de usar o termo, renovando o fôlego da equipe, mas que em determinado momento realmente começou a ficar sem respostas dentro do campo. Sim, Valu, faz muita diferença uma equipe que está melhor condicionada para que haja uma resistência, né, no decorrer do jogo, né? O Cruzeiro consegue emplacar uma intensidade super legal na primeira etapa, mas como você disse, né, a qualidade técnica ela acaba caindo muito em detrimento à questão física mesmo, né? Ainda na primeira etapa, acho que o Cruzeiro começa a sentir um pouquinho, deixa cair um pouquinho a intensidade, vai até para o intervalo. Acreditei que fosse o suficiente para esses jogadores conseguir ali voltar um pouquinho do fôlego. O Cruzeiro iniciou a segunda etapa bem diferente de como o Cruzeiro atuou no primeiro tempo, né? Fisicamente difícil, com ações difíceis, com muita dificuldade, Valu, até de conseguir
manter o foco no jogo, acabou se dispersando, porque a sensação que ficava é que as pernas não respondiam àquilo que desejava o Cruzeiro. E uma outra coisa que me chamou bastante atenção, que eu achei que o Cruzeiro faltou um pouco até da malícia, e aí eu falo uma malícia positiva, né, de entrar jogadores técnicos, como o caso do Matheus Pereira, e você conseguir descansar tendo a posse da bola a seu favor. Acho que o Cruzeiro acabou não conseguindo fazer isso, principalmente no momento do jogo em que o time estava bastante cansado. Vale a pena pensar sobre isso, ser inteligente a esse ponto, manter a posse da bola. Você não só tira o ímpeto da equipe adversária, mas você consegue manter ali a posse da bola descansando. Acho que o Cruzeiro poderia ter feito isso e acabou não fazendo. Acho que alguns pontos de atenções do Cruzeiro e que requer também treinamento e chamada de atenção, sim. Ainda é um primeiro passo do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro, Valu. Tem muita coisa desse jogo que vai servir para os jogadores pensando na sequência da competição. Amanda, o Caio falou a respeito de acelerar jogo e teve um momento que me chamou muita atenção, né? Porque essa equipe, ela sai de um modelo de equipe que, com o técnico anterior, tinha uma paciência maior com a bola nos pés, não tinha uma exigência de não importa o tempo que você fique trabalhando com a bola nos pés, o importante é que vocês consigam encontrar o espaço. Claro, isso a gente não funcionou o trabalho do Diniz, mas a base, uma das bases quando ele tinha a posse de bola era exatamente essa. Agora a gente tem um técnico que você pode trabalhar, ele quer ter um pouco essa posse, mas se tiver a possibilidade de acelerar, acelerar. Me parece que o Cruzeiro ainda não achou o time disso, e aos 12 minutos e meio do segundo tempo, a gente viu o Gabigol aqui, ó, se desgarrando da área, sendo opção e pedindo para o pessoal ter um pouco mais de cadência, Amanda. É um claro sinal do que ainda precisa esse time em termos de capacidade de leituras, de espaços, de momento de acelerar, o momento de reduzir a fervura. E o Gabigol, até dentro do jogo, ele foi capaz de fazer essa leitura nesse instante. Exatamente isso, Valu. Acho que a gente tem que também ter uma certa paciência nesse sentido, porque o Cruzeiro ainda não é uma equipe encaixada. Estão encaixando, né? Se encaixando. Então acho que isso é um pouco disso que você falou, né? Saber o momento certo de acelerar, o momento certo também de reter essa posse da bola, o que não quer dizer que seja improdutivo, muito pelo contrário, né? Fugir um pouquinho daquelas características principais, mas ter também a posse da bola como uma característica secundária, um time mais inteligente, mais cadenciado, principalmente nesses momentos de exaustão dos jogadores, né? Vários jogadores, principalmente aqueles da linha da frente, tiveram essa dificuldade, né, de fazer as transições e utilizar os corredores, sejam corredores laterais ou corredor central, para poder atacar e começar a incomodar um pouco mais a equipe do Mirassol. Acho que esse jogo vai servir muito para o Cruzeiro, pensando não só na Sul-Americana, mas também no próximo jogo contra o Internacional, que é uma equipe que a gente sabe bem mais técnica que o Mirassol, tem as suas virtudes. Então acho que é um pouco disso, Valu.